Hoje o assunto é felicidade. Quem não quer ser mais feliz? Quem não quer sorrir mais? Quem não quer reagir melhor aos problemas da vida? E muitas vezes isso não tem a ver só com o nosso jeito de ser. Isso também tem a ver com o nosso estilo de vida, de como nós vivemos. Quem aí convive ou é um pouco mal-humorado, com tudo fica bravo, ou é assim, bem mal-humorado mesmo, sorri pouco. Às vezes você convive com uma pessoa assim, ou é uma pessoa assim. Isso pode ser um pouco da sua personalidade, mas pode ser também interferência hormonal. Mais uma vez, os hormônios entrando aí em um ponto da sua vida que às vezes você nem imagina. Conta pra mim, você é uma pessoa bem-humorada ou você é uma pessoa mais ranzinza, que vive de cara feia? Qual dos dois pontos existe na sua vida? Você sabia que você pode produzir mais hormônios da felicidade? Estimular os hormônios da felicidade no seu corpo? Você sabia que você consegue ser mais feliz se você estimular um hormônio que chama serotonina? A serotonina é um hormônio que com certeza você já ouviu falar. É aquele hormônio que traz bem-estar, felicidade, bom humor. E esse hormônio, ele pode ser estimulado. A produção dele pode ser estimulado com os nossos hábitos. E é isso que eu vou te ensinar até o final dessa aula de hoje. Como estimular estes hormônios da felicidade. Muitas vezes o nosso humor, tem a ver com os hábitos alimentares e a ver com o meu intestino. Como assim, Nutri? Os hábitos alimentares têm a ver com o meu intestino? Sim, nós sabemos, que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. É onde acontece muitas funções aí do meu corpo e que interfere com diversos aspectos, e por isso, um emagrecimento saudável, uma mudança de estilo de vida, uma longevidade saudável precisa começar tratando-se o intestino. Muitas vezes nós pensamos assim, quero emagrecer, ou quero ter mais saúde, mais felicidade. E aí eu começo pensando, eu quero perder 10 quilos, 5 quilos. Esse não é um pensamento de uma pessoa que tem noção da importância de uma mudança de hábito alimentar. Isso é um pensamento de uma pessoa que está ansiosa, querendo só o resultado. Quando nós queremos emagrecer, o primeiro pensamento que vem na minha mente é quais os hábitos eu posso colocar na minha vida para melhorar o meu intestino, melhorar a minha composição corporal e, com isso, a queima de gordura, ela passa a ser consequência. Se você pensar assim, as coisas vão começar a fluir para você. E muitas vezes é difícil pensar assim, porque quando a gente quer emagrecer, a gente chega num ponto que já engordou muito, já está se sentindo mal e não se sente com esse tempo para se organizar. Mas quanto mais rápido você fica nesse desespero pelo resultado final, que são os quilos na balança, você atrasa o seu resultado. Então vamos focar hoje na sua alimentação e no seu mudança de estilo de vida. Deixa eu arrumar aqui. Quantas vezes por dia você agradece ou sorri? Ou você vive de cara feia, vive perdendo a paciência. Você já viu falar naquele termo, Pelo menos lá em Minas a gente usa muito esse termo, aquele termo enfesada. Da onde que vem esse termo, É um termo muito popular. Fulano hoje tá enfesado, quer dizer que fulano tá bravo, mal-humorado, chateado. Mas você sabe da onde que veio esse termo enfesado? Vocês conhecem esse termo? Este termo veio da questão da pessoa estar com fezes armazenadas no intestino, com dificuldade de defecação. E aí a pessoa, com acúmulo de fezes, acumula também substâncias tóxicas. Porque a gente sabe que as fezes é tudo que sobra ali que precisa ser eliminado, que não tem função no nosso corpo. Concordam comigo? Mas se aquelas fezes que eram para ser eliminadas, elas ficam ali no nosso intestino por vários dias, o que acontece? Elas liberam substâncias tóxicas para o nosso corpo novamente. Imagina isso.
Que ruim que seria, né? E é o que acontece com quem tem problemas intestinais. E é disso que nós vamos falar de agora em diante. Então, esse termo enfesado, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é bem comum. O intestino, ele é um órgão que produz diversas substâncias que têm relação com os nossos hormônios e interfere no emagrecimento, na longevidade e também na nossa imunidade, já que todo mundo está preocupado também com a imunidade. Os quadros de depressão, de ansiedade, de insônia, de compulsão alimentar e obesidade podem ter o princípio de um intestino inflamado, um intestino que não funciona bem. Olha só, quer dizer então que eu tenho depressão é devido ao meu intestino? Não estou falando que é devido a isso, mas é um ponto que se você tem ansiedade, compulsão, depressão, algum desses pontos que eu falei, o intestino precisa ser tratado. E no nosso ponto de vista, que é o ponto de vista da nutrição funcional, ele é o primeiro a ser tratado. E nós vamos falar como tratar o intestino nessa aula de hoje. Temos no nosso intestino milhões de bactérias, bactérias boas e bactérias ruins. E essas bactérias, elas constituem a nossa flora intestinal. O equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins determina ou a nossa saúde ou a nossa doença. Então, quer dizer que nós temos que ter só bactérias boas? Não, é normal a gente ter esse equilíbrio entre bactérias boas e ruins. Mas o problema é quando isso está desequilibrado. E como que acontece esse desequilíbrio? Vou explicar para vocês também aqui nessa live de hoje. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam hoje é que o intestino é um órgão-chave para a nossa saúde em completo. Não tem como nós pensarmos no emagrecimento, numa queima de gordura, se eu não pensar em melhorar a minha saúde. E não tem como eu melhorar minha saúde se eu não melhoro o meu intestino. Os novos estudos apontam aí, né, que se você não trata o intestino, fica difícil o emagrecimento definitivo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela onde mostra como identificar se o meu intestino está bom ou ruim, tá? Então, eu vou mostrar essa tabela agora aqui para vocês. Vocês estão vendo essa tabela? Isso aqui é uma escala de Bristol, de fezes. Essa escala, eu vou colocar ela até grande aqui mesmo para vocês verem com maior facilidade. Essa escala mostra os tipos de fezes e quais são os tipos mais comuns e por que está certo ou errado, certo? Vamos lá, escala de Bristol. Esse tipo número 1 é essas fezes de grômulos, duros e separados, como castanhas. Essas é o primeiro tipo de fezes, o tipo de fezes 1. Vocês vão responder para mim qual é o tipo de fezes de vocês, que aí eu vou explicar aqui se está legal ou se não está. O tipo de fezes 2, ele forma uma salsicha, porém ele tem grônulos também. Ele não é uma salsicha lisinha, ele é cheio de grônulos, igual está aqui na figura. O tipo de fezes 3, ele é como uma salsicha, porém ele tem fissuras na superfície. Ele tem como se fosse umas fibras na superfície, tá certo? Esse é o 3. O tipo 4, ele parece uma banana. Aqui fala salsicha, né? Mas uma banana. Ele é liso e uniforme e macio. Ele é como se fosse uma massa lisa, e ele sai com muita facilidade. As fezes que saem com muita facilidade. Esse número 4. Ele não tem nenhuma fissura, ele não é fibroso, ele é liso igual uma banana. Igual uma banana. O tipo número 5, são fezes fragmentadas, porém em pedaços e extremidades. Elas são macias, elas boiam mais, são como se tivesse ocas, pedaços que não são uniformes. O tipo de fezes 6 são pedaços macios com extremidades irregulares e fezes pastosas. É como se a pessoa estivesse num período diarreico, mas não é uma água, sabe? Ela é uma diarreia pastosa e com alguns pedaços. Esse é o tipo 6. O tipo 7, as fezes são líquidas, sem pedaços. Então, ela sai como uma diarreia mesmo. Essa é uma escala para a gente entender
como que é o nosso intestino e se nós temos um problema intestinal ou não. E isso vai mostrar para vocês, pessoal, se você está no caminho certo do emagrecimento ou não. Talvez você tenha metabolismo lento, talvez você tenha imunidade baixa, depressão, ansiedade, compulsão alimentar. Vocês sabem que doenças autoimunes também têm muito a ver com o intestino. Na verdade, todas as doenças têm a ver com o intestino. Então, se você tem algum problema intestinal, nós precisamos começar a tratar por aqui. Então, a primeira ação da nossa aula de hoje é você identificar qual é o tipo de fezes que você tem. Muitas vezes, no decorrer de um mês ou no decorrer de 2 meses, a gente passa por todos os tipos de fezes. Você já percebeu isso? Por que será que tem dias que as minhas fezes estão líquidas, tem dias que estão tipo 5, tipo 6, tipo 1? Por que será? Por que será que eu alterno tanto o tipo de fezes? Quem alterna, não tem um tipo só, é péssimo também. Por quê? O organismo está desequilibrado, está faltando equilíbrio aí. E ainda está acontecendo essa mudança nos tipos de fezes. Ok, pessoal? Identificaram? Agora que você identificou o tipo de fezes que você tem nessa escala de Bristol, a gente vai explicar o porquê e como melhorar o aspecto das suas fezes. Dentre esses tipos, do 1 ao 7, é até comum a gente intercalar entre o 2, 3 e 4, sendo o perfeito número 4. Tá bom? Então, se você intercala entre o 2, 3 e 4, você está num caminho bom. Se você tem o 4 100% dos seus dias, você está num intestino perfeito. Se você intercala entre o 1, ou 5, ou 6, ou 7, tá errado. Tenha coisas para serem mudadas aí. Tá bom? Identificaram, pessoal, o tipo de fezes? Então, agora vamos voltar aqui no meu resuminho da aula aqui para a gente continuar a aula sobre intestino, porque hoje tem muita coisa legal para eu passar para vocês. Depois de ver essa tabela de Bristol, você vai identificar realmente qual tipo de fezes eu tenho e será que eu preciso tratar o meu intestino em primeiro lugar? Agora entendendo a importância do intestino, porque ninguém merece, né, pessoal? Conviver com uma pessoa mal-humorada, infeliz, reclamando de tudo, fala a verdade. Isso é apenas um efeito colateral. Talvez a pessoa é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, mas o intestino dela tá tão inflamado, tá tão descompensado, que ela não está liberando os hormônios da felicidade, que é a serotonina. E aí nem é culpa dela, é culpa de todo o metabolismo dela que não está funcionando e ela não está produzindo este hormônio. Mas claro, não vai ser vítima mais uma vez, né? Se ela não está produzindo o hormônio serotonina, ela pode ter ações que façam com que ela produza. Vamos mudar isso aí? Vamos trazer mais felicidade, mais leveza e mais paz para os nossos dias? Como que a gente pode fazer isso? Estimulando a produção de serotonina. Então eu já sei que o intestino é importante, que a serotonina tem que produzir e que realmente eu identifiquei qual é o tipo de fezes aí que são os meus. A maior parte tem algum problema intestinal. Problema intestinal é muito comum, é o relato que eu mais vejo no meu consultório com os meus alunos todos os dias. E qual que é, Nutri, o principal fator de você ter um intestino ruim, não estar funcionando? O principal fator que interfere assim ativamente no nosso intestino é o nosso fator de estresse. É isso mesmo, não é a alimentação também, nós vamos chegar lá. Mas eu não posso deixar de falar do estresse. Você sabe que eu tenho muitas alunas, e quem é minha aluna que sabe, que estão cumprindo toda a parte alimentar, se alimentando muito bem, mas são pessoas muito nervosas, são pessoas que somatizam muitos problemas, são pessoas que agregam muita responsabilidade, e o nosso intestino, ele sofre as nossas emoções. Olha que interessante. E, mas será que tem a ver emocional com o intestino? Tem tudo a ver. Então, o nosso intestino, ele sofre toda essa parte nossa do emocional. Mas como que eu vou saber lidar com isso? O nosso emocional, ele é importante para toda a nossa saúde. Então, não existe relação, não existe
separação entre nossa parte emocional e nossa saúde física. Elas estão interrelacionadas. E por isso eu preciso descobrir, ter este autoconhecimento antes de qualquer outra coisa. Esse autoconhecimento é o quê? Se eu sei que eu sou uma pessoa nervosa, que eu sou uma pessoa que prendo muitas emoções, às vezes eu não sou aquela pessoa que eu ponho para fora, né? Que eu falo tudo que eu penso, que resolvo, às vezes eu vou guardando para mim. Este guardar para mim, quem está sofrendo é o seu intestino. Então, se você é uma pessoa assim, você precisa procurar atividades que te dêem prazer, atividades que você goste de fazer, por exemplo, uma caminhada ao ar livre, um contato com a natureza. Talvez você precise, muitas pessoas precisam, eu falo que todo mundo precisaria, de um acompanhamento psicológico, de fazer uma terapia, para conseguir lidar melhor com os problemas. Nossa vida, ela é cheia de problemas, de percalços. Eu falo que nada é linear, né? A vida, ela é cheia de curvas, mas não é sobre não ter problemas, é sobre saber lidar com esses problemas da melhor forma. E falando assim parece fácil, mas quando a gente está lá no campo de batalha, né, convivendo com aquele dilema que para uma outra pessoa não é tão importante, mas para você é muito importante, talvez você se prenda, você fique muito nervosa, muito estressada, e esses neurotransmissores que tem dentro do seu intestino, eles sofrem e eles desconfiguram a sua flora intestinal. Então, por isso que talvez você faz tudo certo e teu intestino mesmo assim não funciona, porque tá faltando essa parte emocional, tem alguma coisa aí que você tá precisando equilibrar. E às vezes é importante a gente pensar numa terapia, né? Da parte da alimentação, o que é muito importante para aumentar a produção e estimular a produção de serotonina? Primeiro, é saber que os aditivos alimentares não são alimentos. O nosso corpo humano e o nosso intestino, ele é preparado para receber o quê? Para receber alimento, receber comida de verdade, né? Receber o que a natureza produz. E aí vem nós e colocamos adoçantes, corantes, aditivos alimentares que são feitos pela indústria, né, para conservar os alimentos, para dar sabor, para dar cor a esses produtos alimentícios. Nós colocamos isso dentro do nosso organismo. E aí, quando chega no nosso intestino esses aditivos alimentares, os neurotransmissores intestinais não reconhecem. Porque nós fomos criados para comer comida de verdade. Daqui a pouco a gente está comendo aditivo alimentar. É a mesma coisa de, por exemplo, vamos pensar assim bem para chocar vocês aí, para vocês entenderem. A mesma coisa de comer para vocês um pão é uma coisa, e comer um veneno é outra, não é? Eu estou enxergando que é veneno, eu não vou consumir. Por exemplo, um produto de limpeza. Eu tenho um detergente ali e um suco. O suco eu sei que eu posso consumir e o detergente eu sei que eu não posso consumir. Mas o meu intestino e o fígado e todos os meus órgãos enxergam os aditivos alimentares como se fosse esse detergente que está ali na sua pia, que você nunca colocaria na sua boca, mas você coloca. Então, para o meu intestino, as substâncias químicas que tem nos produtos alimentícios, como os temperos industrializados, os alimentos de caixinha, os conservantes, os corantes, isso é químico para o meu intestino. Isso é químico, tá? Então, antes de falar que eu preciso de tal alimento ou tal alimento, a gente tem que pensar em retirar o que é químico para o meu intestino, para começar uma história aí com alimentos. Então, se você tem uma dieta limpa, quando eu falo de dieta limpa, eu não estou falando de comer 100% saudável. Eu estou falando de você tentar ter sua rotina em 90% saudável. Nós não precisamos ser 100% saudável para ter um intestino bacana e uma saúde bacana e para liberar serotonina. Nós precisamos, pelo menos na rotina, em 90% dos dias, consumir o que o nosso corpo pede e não dar para ele o que ele considera veneno. Tá certo, pessoal? Isso a gente tem que pensar, primeira coisa.
O segundo ponto da alimentação que eu preciso falar para vocês, se você já faz uma dieta limpa, já tirou produto químico, o que é aditivo alimentar, e só come comida de verdade, agora eu tenho que pensar se eu estou hidratando o meu corpo. Nada substitui a água. Você está cansado de saber, será mesmo que você toma a quantidade certa de água? Será que você hidrata esse intestino de maneira certa? Porque como que o teu trânsito intestinal vai acontecer? Como as fezes vão passar pelo seu intestino se não tem água, se não tem hidratação? Muitas pessoas não tomam nem 2 copos de água por dia. Simplesmente esquecem. E acham que chá, suco, refrigerante e café substituem água. Nada substitui hidratação, né? É só você pensar, você lavaria o seu cabelo com suco? Você acha que ia dar certo? Então você hidrataria o seu corpo internamente com suco? Não é isso que ele está pedindo, né? Ele pede uma hidratação. A composição da água é importante, porque nós temos aí 70% do nosso corpo em água. E a hidratação, ela precisa começar de manhã. Como eu me hidrato também muda tudo. Durante a noite, nós passamos aí, no mínimo, 8 horas dormindo. E esse período sem tomar água, é importante que a hora que eu acordo precisando hidratar o meu corpo. Então, se eu tiver o hábito de tomar 1 copo de água em jejum, quando eu levanto da cama, a minha saúde vai começar a ser reconfigurada com esse pequeno hábito. A minha fome, a minha ansiedade, a minha compulsão alimentar, ela vai reduzir. Muitas vezes, a vontade de comer toda hora, depressão, ansiedade, ela vem por desidratação. As células precisam de água, o intestino precisa de água. E eu não dou água. Eles começam a ficar como se fosse... Imagina um maracujá, quando ele vai ficando velhinho, assim, meio enrugadinho, tudo sem hidratação. Só para vocês imaginarem. Imagina as minhas células, o meu intestino pedindo água para funcionar. E você não dá o que ele precisa. Então ele fica sempre com um estímulo de vontade de pedindo alguma coisa. E sempre você dá o que ele não está pedindo. Então ele está pedindo água, você dá comida. Ele está pedindo água, você dá comida de novo. E por isso que acontece muitas vezes a ansiedade e a compulsão alimentar, por falta de água. A hidratação, ela tem que ser programada. Então, acordo com um copo de água, já começo a tomar no período da minha manhã, já tem que ser metade da minha hidratação do dia. E depois, a outra metade. À noite, antes de dormir, não é o melhor horário para eu tomar água. Por quê? Senão eu vou ficar levando toda hora para ir no banheiro. E aí vai vir outro problema, que é a questão do sono. Tá vendo como é só a gente se organizar? Então, para tomar bastante água, eu já falei várias vezes, né? Tenha uma garrafinha perto de você. Você não vai se lembrar de tomar água. Então, tenha a tua garrafinha. Lembre, associe a água ao que você não esquece. Por exemplo, a almoçar, a jantar, a tomar o café da manhã ou da tarde. Ninguém aqui esquece de comer, esquece? Ninguém esquece. Então, se você não esquece de comer, pense o seguinte: toda vez que eu vou comer, 30 minutos antes eu vou tomar uma aguinha. Então, deu aquele estímulo de fome, peraí, eu vou lá, tomo água primeiro, e depois eu vou almoçar, ou jantar, ou tomar o meu café da tarde, uns 30 minutinhos antes. Isso é só para você fazer uma rotina no seu cérebro, né? Tem também muitos aplicativos bacanas para lembrar você de tomar água. Eu falo que nós vivemos mundo dos adultos, né? A gente não faz só o que a gente gosta. Talvez se eu gostasse, eu não gosto de água. Mas se eu quero ter saúde, se eu quero ter uma pele bonita, um cabelo bonito, se eu quero ter um peso bacana, ser saudável, tem ações que eu preciso fazer. Não é só o que eu gosto que eu tenho que fazer. Então, não gosto de água. É falta de costume, né, gente? Tem que tomar água, não tem jeito, né? Não adianta você fazer 1000 botox, tratamentos de pele, todos os tipos de tratamento, se você não tem a hidratação. É de dentro para fora que você sente que a pele da pessoa está hidratada. Estou falando aqui de um dos pontos, né? E vocês veem que a soma de todos eles é que trazem a saúde e a felicidade. Certo? Outro ponto sobre alimentos. Vamos lá. Então, já falei o primeiro, que é a retirada dos aditivos alimentares. O segundo, que é a hidratação. E o terceiro, eu não posso deixar de falar das fibras. Quem não consome fibras não tem emagrecimento. Quem não consome fibras não tem saúde. As fibras são encontradas nas verduras, nos legumes e nas frutas.
São alimentos que foram feitos para o ser humano se nutrir. Ah, eu não como nenhuma verdura, nenhuma fruta e nenhum vegetal. E não vou comer. Se essa é a sua realidade, eu sinto te falar que você não vai ter uma saúde plena. Que dificilmente você não vai precisar tomar medicações para repor as vitaminas. Que dificilmente você vai conseguir emagrecer. Sim, infelizmente ou felizmente, os alimentos que tem para nós consumir somos as verduras, legumes e frutas são essenciais. Eu preciso gostar de tudo? Não, eu não preciso gostar de tudo, mas eu tenho que pelo menos gostar aí de uns umas cinco opções. Vamos colocar 5 assim, né? Ah, eu gosto de um alimento verde escuro, eu gosto pelo menos de umas 2 frutas, eu gosto de uma cenoura, de uma beterraba, do chuchu, de uma couve. Não sei, de qual vocês pensarem aí, mas pelo menos umas 5 variedades e que eu consuma isso com frequência. E as frutas também. Ai, Nutri, eu escuto às vezes no meu consultório, né? Nutri, eu não consigo consumir nenhuma verdura, nenhum legume, nenhuma fruta. Tá, é uma escolha sua. Mas essa escolha não vai te levar para um caminho da saúde, dificilmente. Eu acredito muito que é muito difícil a gente repor todas as vitaminas que a gente consegue adquirir ao longo de uma vida, consumindo verdura, legume e fruta todos os dias. Nós fomos criados para isso, né? Para comer esses alimentos. E é isso aí. Então, além das fibras, a gente tem que pensar na quantidade de fibras. Então, quanto de fibra? Talvez as pessoas colocam aí no seu prato uma folha de alface, um rodelinho de tomate, sabe aquele enfeitinho no prato? E pensam que estão comendo fibras. Não é bem assim. Pense no seu dia alimentar. Quantas refeições do meu dia eu coloquei fibra? No meu café da manhã tem fibras? No meu almoço, no meu café da tarde? Ou então eu só coloquei uma folhinha de alface e falei, tô impune agora, já consumi fibras. Não, não, não. Diversifique as fibras, aumente as fibras na sua alimentação. Você vai ser mais feliz, vai sorrir mais, vai ser menos mal-humorado, porque ninguém merece gente mal-humorada, ranzinza. E, além disso, vai queimar gordura, o intestino vai funcionar melhor, tua saúde vai melhorar como um todo, tá? Depressão, ansiedade, tudo isso você vai ajudar no tratamento, aumentando as fibras. E um quarto alimento que eu não posso deixar de falar, vou falar só de 4, tem inúmeros, né? Mas eu vou falar de 4 aqui que são chaves se você quer ser mais feliz e liberar mais serotonina, que são as gorduras boas. As gorduras boas geralmente não são inclusas na sua dieta. Às vezes você consome gordura só na gordura que você fez o arroz, o feijão ali, e você não adiciona gordura em todas as suas refeições. Quais são as gorduras boas, chave para a saúde do meu intestino? A gema do ovo é uma gordura maravilhosa. A gordura do abacate, a gordura do coco, a gordura do azeite de oliva e a gordura das castanhas, das amêndoas e do amendoim. Esses são algumas gorduras que eu quero que você coloque na sua vida da agora para frente. Como que eu vou colocar? Se todos os dias, na minha salada, que já é uma quantidade de fibra, eu adicionar uma colher de azeite de oliva no almoço e no jantar, eu já vou ter uma porção boa de gorduras boas no meu dia. Além disso, quem sabe eu consumo um punhado de amendoim, ou algumas castanhas do Pará, ou de caju, ou um meio abacate, ou pelo menos 2 ovos no dia, que já é uma boa proporção de gorduras boas. Tá vendo que é fácil? Tá vendo que é simples? Mas é o simples somado. Esse simples somado vai dar o resultado da sua saúde. Muitas vezes eu falo para os meus alunos, né? Eu falo, vocês estão pensando que é muito complicado. E não, é simples, mas é o simples combinado. É saber fazer o simples bem feito e repetir todos os dias. A chave de uma saúde intestinal é também a constância. E às vezes eu vejo muitas pessoas que tomam remédio para o intestino, né? Tem intestino preso uma vida, então ao invés dela falar para mim assim no consultório, olha, Nutri, eu estou com o intestino preso. Ela não fala isso, ela fala, eu tenho intestino preso.
Então, esse eu tenho o intestino preso vem da vida inteira dessa pessoa. E a pessoa convive com isso como se não tivesse interferência nenhuma na vida dela. E, às vezes, outros problemas de saúde que ela tem, uma obesidade, um diabetes, uma pressão alta, ou até mesmo uma depressão, uma ansiedade, compulsão alimentar, pessoas que começam alguma coisa e não conseguem chegar lá no fim. Por que será que a pessoa não consegue ter constância? Será que o intestino dela não está inflamado? Então, esse tipo de pessoa é a pessoa que toma remédio para o intestino. Toma laxantes, tomam chás laxativos, tomam remédios mesmo sem nenhuma prescrição médica. E o intestino, ele condiciona ao uso dessas medicações. Então, são tantos anos usando uma medicação para funcionar seu intestino, que seu intestino acostumou com aquela condição. Então, ele só funciona com remédio. Sem remédio não funciona. Primeira coisa é ter consciência que isso aconteceu com você. Então, foram anos da minha vida tomando remédio para o intestino funcionar. Agora eu entendi que isso está prejudicando outros pontos da minha vida e que eu preciso parar de tomar remédio sem prescrição médica para o meu intestino funcionar. Que isso não é bom para mim. Quando eu tomo essa atitude, tem que ser uma atitude muito bem pensada. Porque meu intestino não vai voltar a funcionar de uma hora para outra. Por quê? Ele acostumou durante anos tomando esse remédio. Você acha que durante um mês que você agora para de tomar o remédio e muda os seus hábitos, vai melhorar o intestino de uma hora para outra? Não. A saúde ela é construída e a doença também é construída. Talvez nós pensamos assim, começa a fazer um tratamento de emagrecimento e de intestino, e aí em 30 dias a pessoa fala para mim, Nutri, meu intestino não voltou a funcionar, o que eu faço? Eu falo, quantos anos da sua vida você teve intestino preso? Quantos anos da sua vida você tomou remédio e laxante para o seu intestino funcionar? Então agora você acha que com 30 dias de mudança, pronto, resolveu a tua vida? Todos os anos você melhorou em 30 dias? Se fosse fácil assim, né, pessoal? Para muitas pessoas melhora, mas para muitas não melhoram. E o que vai melhorar? A constância. O conjunto de hábitos que nós estamos fazendo aqui até que funcione. Você vai ter que ser perseverante com o seu intestino. Muito perseverante. Perseverante fazendo o quê? Primeiramente, tirando essa medicação, que é o errado, tirando laxante, remédio para o intestino funcionar. Claro, eu tô falando aqui quando não é prescrição médica. Quando você vai lá na farmácia e compra remédio para o seu intestino funcionar por sua conta. A pessoa que toma laxante, pensando que vai emagrecer tomando laxante, ela está acabando com a saúde e a imunidade dela. Ela está trazendo para a vida dela uma obesidade para sempre e além de trazer um tanto de doenças junto. Não tem nada a ver esse negócio de tomar laxante para emagrecer. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, tomando laxante diurético para ter um falso emagrecimento. Gente, não faça isso. Isso é o pior prejuízo que você pode ter para a sua saúde. Não tome nenhum remédio sem prescrição médica, ainda mais para o intestino, que é um segundo cérebro, onde acontecem milhares de ações ali que interferem em toda a minha saúde. Então, você pode aí tomando laxante a tua vida inteira, induzir sérias doenças do teu sistema imunológico, doenças também graves mesmo, até como câncer, tá? Então, por favor, não façam isso. Voltando aqui, você vai ter que retirar todos esses laxantes, implementar bons hábitos por muito tempo. Ai, passou um mês, passou 2, passou 3. Nutri, mas meu intestino mesmo assim não voltou a funcionar. O que eu tenho que fazer? Continuar os bons hábitos até que meu intestino funcione. Quais são os bons hábitos? Os alimentares, que eu acabei de falar. Então, primeiro, gorduras boas, hidratação, fibra, retirada de toxina. Segundo, controle do meu estresse, que ele entrou até como ponto 1 que eu coloquei nessa live. Se eu não controlo o meu estresse, se eu não tenho momentos de lazer, se eu não faço uma meditação ou uma oração, se eu não procuro, às vezes, uma terapia, um tratamento do meu emocional, se eu prendo as minhas emoções, meu intestino não vai funcionar. Se eu sou uma pessoa muito agitada, muito nervosa, que não tenho paciência nem para ir no banheiro, tem gente que entra para ir no banheiro e já começa a pensar num tanto de coisas. Como é que meu intestino vai funcionar? Não vai funcionar.
Então, esses pontos são chave. Lembrando que eu esqueci de uma gordura bem legal para quem tem intestino preso, que é o óleo de coco, me lembraram aqui. Então, o óleo de coco ajuda muito também e é uma gordura muito boa, tá? Outro hábito agora, a gente já falou da parte emocional, já falamos dos alimentos, agora nós vamos falar de mais um hábito que ajuda a estimular a serotonina, que é o exercício físico. Quando nós nos exercitamos, nosso organismo libera neurotransmissores tão importantes para a regulação do nosso sono, do nosso bom humor, do nosso ritmo cardíaco e da manutenção da nossa temperatura corporal. A serotonina, ela é produzida a partir do triptofano, certo? Então, lá no nosso intestino é produzido o triptofano, que é conhecido também como 5-HTP, né? 5-hidroxitriptofano. Ele é o ponto inicial da produção da serotonina. É um aminoácido encontrado nos alimentos também, como banana, ovos, nozes, castanhas e leguminosas. E como não por coincidência, são os alimentos que eu falei para vocês que são importantes também para o intestino. Além disso, existe várias maneiras de estimular a serotonina através do exercício físico. Exercício físico, eu não estou falando para você se matricular numa academia. Eu estou falando para você descobrir alguma forma de movimentar o seu corpo. Quem não movimenta o corpo, não funciona, às vezes, o intestino. Então, descubra aí, se você gosta de dança, natação, se você gosta de academia, se você gosta de hidroginástica, crossfit, o que você gostar. Sempre procure um educador físico para te orientar, mas movimenta esse corpo. Corpo parado é corpo doente. Nós precisamos de movimento, precisamos. Então, o movimento do meu corpo vai gerar uma melhora nos meus níveis de serotonina. Exercício físico, pessoal, não tem nada a ver com a quantidade de calorias que aparece ali na telinha da esteira. Às vezes eu falo pro pessoal assim, faz 15 minutos, faz 20 minutos para começar. Aí a pessoa fala para mim, Nutri, mas eu fui lá, olhei na esteira, eu perdi só 300 calorias em meia hora de exercício. Mas então nem compensa eu ir na academia? Pelo amor de Deus, gente, caloria não tem nada a ver. Aquela caloria que mostra ali é simplesmente 0,0001%, nem 1%, do benefício que o exercício faz no seu corpo. Vocês já ouviram o Dr. Cristiano falar aqui inúmeras vezes sobre isso, mas eu vou repetir. O exercício que você faz agora, 20 minutos, ele tem ação hormonal no seu corpo pelas próximas 24 horas, liberando aí serotonina, configurando os seus hormônios e ajudando a setar os seus hormônios para a queima de gordura e não para armazenamento. Então, não tem nada a ver com calorias, tem a ver com o movimento, o fluxo sanguíneo que ocorre durante o movimento do seu corpo. Cada um no seu ritmo. Exercício físico, você não pode se comparar com o outro. Talvez você tenha um problema de joelho, talvez você tenha uma obesidade severa, você não pode fazer o mesmo exercício que o seu colega faz. E para você, às vezes, fazer uma caminhada de 10 minutos tem o mesmo efeito do que para ele fazer uma hora de academia. E vai ter efeito metabólico, tá? Então, faça no seu ritmo, o que é permitido de acordo com a sua saúde, mas sempre evolua. Também eu vejo muitos jovens 100% saudáveis, achando que só a caminhadinha pro resto da vida acomoda. Também tá errado. Então, se você tem alguma condição de saúde, que você não pode evoluir no seu exercício físico, tá ótimo o movimento básico. Mas se você vê que aquele exercício você já pode mudar de etapa, evoluir no exercício, isso é importante, sempre orientado pelo seu educador físico, tá bom? Outro fato importante para aumentar a serotonina: abuse do contato com a natureza. Se vocês acompanham eu e o Dr. Cristiano aqui nas redes sociais, vocês veem que a gente está sempre no meio do mato, sempre perto da natureza, perto de árvores, num jardim. A gente gosta muito desse contato com a natureza. Esse contato, você não tem que ir num jardim lindo, maravilhoso, não. Às vezes você sai aí, põe o pé no chão, na grama, ou dentro da sua casa mesmo por perto, você faz um jardinzinho. Esse contato com a natureza é muito importante, é revigorante, né?
respirar um ar livre presente na natureza, contemplar uma paisagem verde, ou até mesmo uma montanha, todas as sensações trazem essa evolução, aumentam o nosso nível de energia e melhoram o nosso humor. E, consequentemente, contribuem para quê? Para o nosso bem-estar. E o melhor, né? Os raios solares estimulam a nossa vitamina D e estimulam também a produção de serotonina. Todas as vezes que eu tenho contato com a natureza, eu também tenho contato com o sol. Outro fator chave para a produção de serotonina, contato com o sol. Então, olha que tanto de coisas legais que vocês podem colocar na vida de vocês hoje, né? Vocês entenderam agora como é importante aumentar os níveis de serotonina, como o bom humor tem a ver com o emagrecimento e como o intestino é importante e como estimular a serotonina no meu corpo? Eu espero mesmo que você tenha anotado todos esses pontos e que você comece, a partir de amanhã, a colocar em prática na sua vida. Porque são ações simples, mas é do simples que se constrói uma saúde plena. O que eu e o Dr. Cristiano estamos aqui todos os dias mostrando para vocês é que a construção da saúde, ela não exige gastos exagerados de dinheiro, ela não exige inscrições em academias, procedimentos e investimentos altos. Uma construção de uma saúde plena, ela exige o simples. Eu falo que essa frase é muito interessante, né? E a gente gosta muito dela, que a simplicidade é o auge da sofisticação, né? E a simplicidade no emagrecimento e na saúde é o auge de se construir uma saúde com plenitude, uma saúde com excelência. E a saúde com excelência, você não é também você ficar ansioso em busca dessa saúde. É você, a cada dia, colocar uma fruta a mais, um vegetal a mais, um azeite a mais, um copinho de água a mais na sua vida. Exercitar, mesmo não querendo exercitar. Porque mundo dos adultos, a gente não faz só o que a gente quer. Ah, eu não gosto de água, mas eu preciso de água. Eu não gosto de fazer exercício, mas o meu corpo pede movimento do meu corpo. Então, são escolhas, como tudo na nossa vida. Você faz as escolhas e tem as consequências. Agora, o conhecimento é o que te liberta. Aqui com a gente, você está tendo conhecimento. Agora, depende de você a escolha de colocar na sua vida diariamente, com constância, e usufruir desses benefícios, sentir na pele, sorrir mais, ficar mais feliz, ter mais bom humor, a família agradece, o marido agradece, viu? A esposa agradece, os filhos agradecem, vale a pena cuidar da gente, cuidar da sua saúde. Será que você está com baixa de serotonina? Presta atenção nesses sintomas. O primeiro é o número da escala de Bristol. Então, qual é o tipo de fezes que você tem? Então, esse é o primeiro sinal. Se você está com aqueles números que eu falei que não são bons, você já tem baixa de serotonina. O segundo é sonolência durante o dia. Que às vezes também é sonolento durante o dia, depois do almoço tem vontade de dormir, sonolência. Outro sintoma é mau humor incomum durante a manhã. Outro sintoma é mudanças no teu desejo sexual, baixa de libido, tanto feminina como masculina. Outro sinal importante é um desejo por alimentos açucarados e gordurosos, com gorduras hidrogenadas. Se você tem esse desejo, você está com baixa de serotonina. Outro sinal também é a dificuldade de concentração e de aprendizado. Às vezes você está tentando prestar atenção nessa live, mas parece que você quer prestar atenção em tudo. Você está com baixa de serotonina. E um outro sinal que você tem que observar no seu dia a dia é irritabilidade com pequenas coisas. Tá precisando melhorar a tua serotonina aí? Vamos colocar em prática? Se algum desses sinais está na sua vida, coloque em prática o passo a passo que a gente ensinou nessa live e depois de 30 dias executando o que eu ensinei aqui para vocês, eu quero que você me conte lá nas minhas redes sociais como é que você tá, se você tá sorrindo mais, se melhorou o desejo sexual, se diminuiu a sonolência, se você tá comendo menos açúcar, menos ansiosa, menos depressiva, porque você merece ter essa saúde. Certo, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.